Olá, eu sou o Garrone, esse é o Ecomove, o podcast da Econnect Business. Aqui falamos sobre sustentabilidade e práticas ESG. Senhoras e senhores, nós estamos trazendo 2 fenômenos e esses convidados, eles têm, transformado o mercado com iniciativas de impacto positivo. Um deles é Nilo Leal. Ele é biólogo, pós-doutor em ciências ambientais, diretor da Regenera Soluções Sustentáveis e colaborador da Smart Hub Green Coworking. Isso não é pouca coisa. E também especialista em desenvolvimento do agro sustentável e práticas ESG. E também ele coordena projetos na rede ILPF e no Instituto Gaia. E ela, Selene Amaral. Ela é cientista, empreendedora, fundadora da Wicom Eco, é uma empresa, com um propósito socioambiental que incentiva o consumo consciente e sustentável. Por agora, sejam bem-vindos ao nosso Ecomove e vamos às nossas entrevistas. Vamos começar o nosso bate-papo e eu recebo o nosso ilustríssimo, o Nilo Leal Sander. A sua trajetória é incrível, a sua formação, ela é memorável. Por favor, conte para a nossa audiência um pouco sobre você e a sua trajetória, por favor. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui, podendo falar para esse público de forma geral um pouco sobre esse tema que ainda é muito desconhecido, mas muito presente e futuro também. Então, eu sou biólogo de formação, formei aqui em Goiânia, depois fui fazer meus mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo lá no Mato Grosso, numa universidade do estado do Mato Grosso, lá na divisa com a Bolívia, e aonde eu consegui entender a necessidade dessa relação e desse entendimento dessa sopa de letrinha que é o ESG, onde eu consegui ver que a gente precisa aplicar essas ações de governança ambientais e econômicas dentro de um mesmo ambiente, quando trabalhei com algumas comunidades tradicionais, agricultores, familiares e alguns grupos de sustentabilidade. E a partir de então que foi a sua conexão a respeito de tudo isso? A partir daí, desde lá da minha evolução acadêmica, né, desde quando eu era aluno, fazia essas práticas junto com os meus alunos, depois quando eu me tornei professor universitário, e quando eu vim para Goiânia, quando eu abri a minha empresa de consultoria, a Regenera, que daí eu quis colocar em prática tudo que eu estava aprendendo e trazer para outras empresas a possibilidade também delas poderem entender esse processo do ESG e verem que, muito mais do que uma necessidade global que vem sendo dita e reafirmada por organismos tanto municipais, estaduais, federais, nacionais, quanto pela organização internacional. A gente vê aí a ONU cada vez mais promovendo as práticas ESG, né? A gente vê a COP30 que está vindo aí com muita prática, muita fala sobre sustentabilidade, sobre governança, sobre esse processo do ESG aqui muito presente. São vários estados que você atua hoje. Um deles é o estado de Mato Grosso do Sul, o estado de Mato Grosso também. E quais são os outros estados da sua atuação? A gente vem atuando em diversas frentes e diversos projetos. A gente tem Goiás, Mato Grosso do Sul, temos nos biomas Pampa, Pantanal e Caatinga. Então, se a gente somar aí, a gente trabalha mais de metade das federações do Brasil. E é interessante ressaltar que eu imagino que quando você está num ambiente de turismo, quando o Pantanal, há uma necessidade de preservação de meio ambiente. Então, eu acredito que esses locais sejam mais acessíveis e receptivos à atuação e, é claro, a praticar o ESG. Mas quando falamos em comércio, em rentabilidade, lucratividade, há resistência? Há muita resistência pela falta de conhecimento. Como eu disse no começo, essa sopa de letrinhas ela ainda não é muito desvendada, ela ainda não é muito clareada para a maioria dos empresários. Quando a gente não entende algum processo, a gente sempre acha que é custo, né. Quando a gente não entende o que a gente se propõe a fazer, o que vem se mostrando como importante, sempre se tem como uma demanda, como um custo adicional, mas não é. Na verdade é bem ao contrário. Se a gente tem
práticas de governança muito bem instituídas, né, muito bem elaboradas e que vão de apoio, por exemplo, com o social, que é com a comunidade que trabalha com você, com os seus colaboradores dentro de uma empresa, se você tem uma valorização dessas pessoas, uma valorização do conhecimento delas e da importância delas para o desenvolvimento da empresa, ela vai ter, com certeza, um desenvolvimento produtivo muito maior do que quando a gente não tem essa união, né, com esse social, com essas empresas, com essas pessoas, com esses colaboradores. Quando a gente pensa: "Ah, eu vou fazer um investimento tão grande para uma placa solar que não vai cobrir as minhas custas", já está mais que provado. Investimento, por exemplo, de energia solar, a gente consegue se pagar em 2, 3, 4, 5 anos, dependendo, claro, se é à vista, juros, coisa e tal. Mas assim, mesmo totalmente 100% financiado, a gente consegue em curto prazo ter 3 anos, 4 anos é curto prazo para mim. Em curto prazo, ter um pagamento do investimento e depois a gente tem um lucro em cima desse processo. A gente tem no Smart Hub, que é o primeiro que é o primeiro hub, que é net zero, ou seja, a gente consegue, anular toda a emissão de carbono dos nossos espaços através das nossas ações de reaproveitamento de água, de produção fotovoltaica e do plantio de mudas, a gente consegue zerar as emissões da empresa. E uma das práticas mais acessíveis que você encontra dentro do Smart Hub, para que as pessoas possam saber? Uma simples, direcionamento de água, por exemplo, de canos de ar-condicionado, você consegue reduzir o seu gasto com o seu jardim. Ok. Eu tenho um jardim, eu tenho um lago que eles são trabalhados de forma com o reaproveitamento de água. Além disso, água de chuva, né, claro, não são todos os meses que chove, mas a gente pode ter um reservatório para esses meses que chovem, a gente pode utilizar para sanitários ou outros problemas, ou outros, por exemplo, que a gente consegue ter uma diminuição na conta de água. E pequenas ações você consegue reduzir conta de água, conta de luz, aumenta a produtividade com as pessoas. Então você consegue trabalhar com a governança, com o ambiental, com o social e com o econômico. Os colaboradores, quando que você começa a abordá-los, instruí-los e orientá-los para que pratiquem o ESG? Alguns dão resistência? Ah, ainda dá, ainda dá. A gente tem lá todas as lixeiras que são recicláveis e não recicláveis. A gente ainda consegue pegar, infelizmente, alguns que não conseguiram entender a prática e não conseguiram ainda desenvolver isso de forma integral. Mas isso é uma construção. Na verdade, uma desconstrução de um pensamento que veio construído por eles há muito tempo. E essa desconstrução leva um tempo, até que todo mundo entenda a importância desse processo, a importância dessa valorização do ambiental para que a gente consiga colocar isso tudo em prática. Então, leva um tempo, tem um custo, mas tem um retorno. E é o que todo empresário quer, né? Qual que é meu retorno em cima disso? Essa reeducação do seu colaborador, por um momento você precisa ter uma certa expertise. Para quê? Porque também fala do social, né? A governança, que é uma das práticas do ESG, é claro, é trazer um ambiente de trabalho maravilhoso, pessoas que estão inseridas, sentem pertencentes, e dessa forma tem que trazer uma proposta de incentivo, gratificação, qual que é a sua tática junto a eles? Então, a gente criou uma tática muito legal, que a gente está fazendo, por exemplo, a coleta das latas e a gente cria uma caixinha pro colaborador, por exemplo. Então eles geram, trazem para lá, a gente faz a venda para um acúmulo e gera uma caixinha para o colaborador e todo final do ano ele vai ter aquele dinheiro dessa caixinha, dessa venda, desse material reciclado, que a gente vai dividir entre eles a posteriori como se fosse um 14º. Então é uma prática que a gente trabalha internamente para que eles tenham esse ganho. Mas além desse ganho econômico, eles estão conseguindo entender da importância ambiental desse processo. Eu acho que a família, a escola está trazendo isso cada vez mais presente, a própria televisão. Então eles estão começando a entender esse processo. Mas, como eu disse, é um processo de formiguinha. É uma desconstrução de um pensamento que foi construído. A Goiânia, você que atua, mora aqui, 3 fatores que têm sido, né, um ponto de resistência para as empresas aderirem ao ESG. Por favor, pontua para a gente. Eu acho que o principal é o desconhecimento, porque daí achar que o investimento é muito maior do que o retorno. Ok. Esse é o principal. Então eu acho que a gente tem que ter mais práticas como essa
onde a gente vem aqui e consegue conversar e falar e descomplicar ou descaracterizar alguma coisa que foi muito mal caracterizado. O Ecomove eu acho que está trazendo essa proposta, né? E eu acho que é isso, é mostrar que existe sim a possibilidade e que não é tão complicado quanto todo mundo acha. Essa é a primeira, o desconhecimento. A segunda, sim, porque querendo ou não, você precisa fazer algumas mudanças, então tem sim um investimento inicial que você tem que fazer. Mas se eu pensar que esse investimento inicial, ele vem, vai ter um retorno. Ele vai ter um retorno. Então, tem sim um gasto, tem sim um investimento. Gasto não, tem um investimento inicial. Então, algumas ficam, mas eu vou ter que investir, quanto tempo eu vou ter esse retorno? E não procura, tipo, uma empresa que seja qualificada para que ele possa entender e ter o ROI, né? O retorno de operação de investimento. Ele precisa entender e procurar pessoas que apresentem isso para que ele sinta segurança. Então, precisa de empresas, de pessoas que tenham essa segurança para mostrar para ele. Que vai ter um investimento, mas vai ter o retorno. E é isso que eles precisam para poder ter a segurança para poder aplicar, né? E eu acho que a terceira, eu acho que é a questão de mão de obra. Eh, e tanto interna quanto externa. Eu acho que é um pouco de um obstáculo, porque eh, até você treinar a sua equipe, até que a equipe esteja dentro dessa proposta, ela leva um tempo. E você tem que ter a continuidade, a adaptação da equipe, e daí você tem que ter essa continuidade e tem que ter a clareza, que não vai ser no primeiro mês que tudo vai mudar, não vai ser no segundo, não é no terceiro. Nilo, você é especialista em desenvolvimento do agro sustentável e essas práticas ESG. Nós sabemos que o agro se multiplica em várias frentes, mas eu quero destacar apenas duas. Nós vamos falar da produção leiteira. Nós sabemos que o gado no curso produz muito mais excremento, muito mais esterco. Nós entendemos que há uma preocupação e também a questão do desmatamento para o plantio de soja, de milho, de arroz, que é também alimento para a humanidade. Agora você chega com proposta sustentável para um produtor rural ou para um pecuarista, produtor de leite, e agora você tem que conscientizá-lo. Ou ele posiciona, ou o planeta Terra correrá sérios riscos. Não, é grande. A gente tem atuado em alguns projetos através da Associação Rede LPF, que é a Rede de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, é onde quer promover essa mudança de paradigma de uso da terra, por exemplo. A gente tem mais de 90 milhões de hectares de solos degradados. Isso dados do LAPIG e dados do MACO. Então, a gente não precisa mais desmatar para abrir novos campos de lavoura ou de pecuária. A gente tem vários campos que estão aí com menos de uma unidade de lotação animal por hectare, que é muito baixo. Já a média do Brasil já é baixa, que é 1,4, e a gente tem lugares com menos de 1 de lotação animal por hectare. Então, são campos degradados, que têm pouca produtividade e que causam essa mudança de uso, né? Então, se a gente poder intensificar, por exemplo, eu não estou falando para ninguém deixar de produzir leite ou de fazer cria e recria. Bem pelo contrário. Todo mundo precisa entender que a forrageira também é uma lavoura. E ela tem que ser tratada como? Se você quer que a sua forrageira dê uma nutrição boa para o seu animal e que ele produza uma boa carne no menor tempo e numa velocidade maior e num leite, uma maior proporção e no mesmo ambiente, você tem que tratar a sua forrageira. Pessoal, para você que não conhece o termo forrageira, é o capim plantado naquela terra onde o gado se alimenta dele, beleza? Isso, ele também precisa de adubo, ele também precisa de correção de solo, ele também precisa dos mesmos nutrientes que uma lavoura precisa. Nitrogênio, fósforo, potássio. Tudo isso. A gente precisa trazer tudo isso para eles também, para a gente poder ganhar mais produção do nosso leite diário. A gente tem um projeto no Mato Grosso do Sul, por exemplo, em Sidrolândia, numa área de 12 hectares. A gente fez integração do milho com o capim para produzir para produzir esse material, esse alimento para o gado leiteiro. Ele teve quadruplicou a produção leiteira em menos de um ano. Que gracinha. Então ele saiu de 200 litros diário para mais de 1.000 Extraordinário. diários, só com essa mudança de ação, porque ele tinha um pasto totalmente degradado,
a gente recuperou o pasto junto a ele, então ele tem agora um pasto vistoso. Fora disso, para seca, ele tem todo esse material que foi criado durante a época da chuva, Ok. né, que vai fazer a suplementação animal na época da seca, e ele quadriplicou a renda da propriedade rural dele com investimento base. Pronto, e nós temos agora o pecuarista, o agricultor que planta a soja, o milho e os seus desafios também. Sim, sim, e são todos também podem fazer práticas ESG. A partir do momento que a gente trabalha uma governança dentro de um grupo familiar ou de um grupo de produtores, como uma associação, uma cooperativa, e trabalha a governança deles, tenta explicar para eles o quão ambiental ele tem que estar ligado com o produtivo e que pode gerar, sim, fator econômico, eu acho que isso é a prática do ESG. Então, se a gente trabalha dentro de uma propriedade, ligando todos esses termos, olha, você pode ser uma propriedade de sucessão familiar, envolva seu filho, envolva sua família, a sua mulher para dentro do processo, né? Tentem entender que a natureza ela é uma aliada e não uma inimiga, e que a mata que está junto com você, ela não é uma inimiga, mas sim uma aliada para a sua produção. E entender isso, que a sua produção pode estar junto, sim, com as árvores que estão lá, e que essas árvores que estão lá no pasto ou lá na área, elas vão servir, na verdade, de apoio a esse gado. Então você está ligando o ambiental com o produtivo, né? E fornecendo um econômico melhor para eles. Então, assim, muita gente faz uma prática ESG, mas não está sabendo. Ok. Então, se ele conseguir organizar isso dentro, entender isso, ele vai ter, inclusive, ganhos muito grandes, inclusive com frigoríficos ou outros que valorizam práticas ESG dentro das suas propriedades. A grosso modo, a governança deve estar alinhada às práticas, sensibilizado com a necessidade e, é claro, e trabalhar com a conscientização do colaborador, para que ele intensifique isso dentro de si, na troca de óleo numa máquina, manter esse óleo no recipiente que não vai contaminar o solo, ou as fontes termais, manter a gente sempre fala isso, fonte hídrica, né, manter vegetação em volta disso, de um espaçamento maior, enfim, uma série de coisas que entram na prática. Nós teremos, né, o EcoConnect Business, um evento totalmente voltado para as práticas ESG, né, onde teremos empresas, empresários, networks, e nós queremos saber de você, da sua expectativa para esse evento de proporção maravilhosa. A minha expectativa é que a gente tenha aliado dentro desse projeto, desse projeto grandioso. Para mim, trazer isso para dentro desse estado, dentro da cidade, a gente vai conseguir ir de forma híbrida, né? Então, conseguir expandir as fronteiras, trazer tanto o setor comercial, as empresas, as lojas, pequenas, médias, grandes empresas, indústria, mas também o setor rural, porque o ESG é para todos. Então, se a gente conseguir trazer essa comunhão de pessoas, essa comunhão de empresas e de diferentes stakeholders ou diferentes grupos sociais, a gente consegue mostrar para todo mundo que para todos, desde o pequeno ao gigante, as práticas são cabíveis e são aplicáveis. Olha, maravilhoso, são informações muito importantes, relevantes, que você nos traz. A nossa audiência vai se informando e vai tornando familiar e vendo a necessidade da prática ESG. As suas considerações finais, Nilo, e desde já, muito obrigado pelo seu tempo investido, trazendo as informações aqui no Ecomove. Eu agradeço. Eu tenho certeza que todos estão aí ansiosos para esse evento. Tenho certeza que esse evento já se demonstrou uma grande possibilidade de conhecimento, né? Como a gente tem falado, a falta de conhecimento é o que tem afetado fortemente na não prática de alguns quesitos e alguns fatores do ESG. Então, eu acho que você que ainda está com dúvida, tanto da zona rural quanto da urbana, né? Tanto produtor quanto empresário de pequeno, médio, grande, forte, ali você vai poder ter essa parte. Nada mais relevante do que agradecer a sua presença, Nilo, e estamos aqui com os nossos canais, né, digitais disponíveis para mais informação para a nossa audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, e quem quiser conhecer o Smart Hub, um coworking totalmente net zero, a gente vai estar lá para mostrar as práticas que a gente vem aplicando. Nosso assunto é consumo consciente e negócio sustentável.
Senhoras e senhores, a nossa convidada tem um currículo maravilhoso. Ela é cientista, empreendedora, fundadora da Wikiico e nada mais, nada menos que é uma empresa com um propósito socioambiental. Essa é uma responsabilidade para um futuro, para um planeta Terra melhor. E, com certeza, Selene Amaral, com muito carinho, seja bem-vinda, sinta-se em casa, o Ecomove está aqui para isso, para a gente levar essa sustentabilidade, aquilo que é ecologicamente, a conscientização das práticas ESG. Fale um pouco sobre você para a nossa audiência. Obrigada, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou formada em física, tenho mestrado, doutorado em neurociências, né, que é uma área multidisciplinar, e passei vários anos trabalhando em pesquisa científica, tanto em universidades aqui no Brasil como no exterior. Mas a partir de 2020 eu fiz uma transição de carreira e escolhi a área de sustentabilidade. Então eu fui fazer treinamento para ser a primeira coisa que eu fiz foi fazer um treinamento para ser líder da realidade climática pelo Climate Reality Project fundado pelo Al Gore, que é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos e também ganhador do Prêmio Nobel em 2007. Então, lá a gente aprende o que que são mudanças climáticas, quais são as causas, consequências. Então, eu fui e a ideia era incentivar, começar a agir, na verdade, em prol, do enfrentamento das mudanças que já estão acontecendo, né. E aí depois eu fiz um curso para ser embaixadora Lixo Zero, do Instituto Lixo Zero Brasil, que a ideia é você, disseminar o conceito de lixo zero, ou seja, a ideia é reduzir e eliminar materiais, de produção, de forma que você possa eliminar o máximo possível o descarte para aterros, sanitário. Então, aí a ideia é você ter ações, né, tanto para empresas quanto para organizações, escolas, tanto o consumo, né, quanto o descarte, separar o lixo, na verdade. Helene, conta pra gente como surgiu a ideia de criar o Wikiico. E, na real, essa é a pronúncia correta? Isso, é o Equinico. A ideia surgiu pela preocupação que eu tinha no dia a dia sobre as mudanças climáticas. Para mim, estava bem claro isso, que tinha que ter uma mudança. E aí, como eu sou líder da realidade climática, sou embaixadora Lixo Zero e também sou facilitadora de uma ferramenta pedagógica que chama Mural do Clima, então, para mim era muito, assim, estava muito claro que alguma coisa tinha que ser feita. E aí eu sempre e isso também estava claro que ações individuais, né, fazem total diferença, né, no dia a dia. E aí eu achei que eu abrindo um e-commerce que pudesse só trabalhar com produtos mais ecológicos e sustentáveis, que tivesse essa pegada mais socioambiental, que todos uma variedade de produtos, não só um tipo de produto, mas uma variedade de produtos do dia a dia, que as pessoas usam em casa, por exemplo, copos, reutilizáveis, coisas, eh, produtos de limpeza mais sustentáveis, coisas do dia a dia mesmo, e que viessem de empresas, com essa consciência socioambiental, porque tem muita empresa que, na verdade, trabalha com produtos que falam que são mais sustentáveis, mas não são. Então, eu faço toda uma curadoria, né, das empresas que eu vou trabalhar, que realmente tem essa preocupação, assim, desde de toda a cadeia produtiva, né, de ter essa preocupação dos impactos que causam desde da da produção mesmo, né, da matéria-prima até o descarte, a embalagem que se usa, será que ela pode ser descartada de forma adequada, mas com menos impacto? Então, ou se vai para um aterro, que a ideia é você desviar o quanto possível do aterro, né. E também que não possa ser incinerado, né, porque tem muitos produtos que são incinerados, então a gente tenta então eu tenho várias regras que eu sigo para poder, escolher produtos que realmente são sustentáveis. E nessa loja, é um e-commerce, né, então eu entrego para todo o Brasil. A ideia é colocar todas as informações
disponíveis para o consumidor. Porque para o consumidor fazer uma escolha consciente, ele precisa de todas as informações do produto. Desde ingredientes, de onde foi feito, como foi feito, quais são as pessoas envolvidas. E isso falta muito hoje em dia, assim, até nas empresas que tentam ser mais sustentáveis, tem muita omissão, às vezes alguma enganação. E aí, para o consumidor ter essa consciência de que está comprando realmente um produto, Esse é o desafio, é um para desafio, conscientizá-lo. porque realmente é um desafio diário. Aqui em Goiânia, por exemplo, são poucos assim que têm consciência mesmo. As pessoas procuram ou não? Há resistência? Tem por vários motivos. Ok, Às vezes as pessoas procuram porque realmente são produtos de muita qualidade. ok. Porque assim, quando os produtos são mais sustentáveis, ele já é uma coisa intrínseca que ele tem uma qualidade maior. Certo. Você falou do descarte. Tem que ter no rótulo indicação, instrução de como será. Deveria É, ter no rótulo todas as informações. Só que o consumidor, ele ainda, brasileiro principalmente, ele não está acostumado ainda a ler rótulo. empreender no ramo sustentável É, e é desafiante. é super desafiante, porque aí você tem que ter uma consciência, então você tem que trabalhar a conscientização do consumidor para poder ele ter essa, porque são produtos mais novos, né, são inovadores, assim, são de alta qualidade, você tem que mostrar que aquilo ali dura mais. Ah, é um pouco mais caro, mas dura muito. É, Então, assim, é sustentável também nesse sentido de ser durável, é uma né. principal característica de resistência que você encontra no seu negócio? Como é que é? É, porque quando o consumidor ele é mais consciente, ele chega na minha loja e ele compra, assim, se pudesse ele comprava tudo. Eu já tive vários clientes falando assim: "Olha, se eu pudesse eu comprava muita coisa", mas ele já chega consciente. Quando ele não tem essa consciência, então você tem que meio que educá-lo e mostrar qual que é a importância daquilo, porque às vezes o consumidor nem sabe. Ah, mas existe, nem sabe na verdade que tem uma alternativa, por exemplo, ao detergente que a gente usa no dia a dia, né. Esse detergente para lavar a louça, tem gente que acha que tudo bem, que não vai contaminar nada, e a gente sabe que isso é um problema sério. E que existe alternativas que você pode substituir, né, e que não atrapalha, né, assim, não contamina nem a natureza, nem a própria saúde, porque ainda tem a saúde. E aquela história, não é só o meio ambiente, são produtos que também, beneficia a saúde. É meio que tudo junto, é conectado, entendeu? Se você está trabalhando a parte da natureza, normalmente você obviamente você está trabalhando você. Porque a gente faz parte da natureza, né, então a gente não, né, não é segregado. Com Não é certeza. tipo o ser humano lá em cima e o resto, né, o resto não é assim, a gente faz parte do todo, Com né. certeza. O planeta é tudo, o ser humano, todos os seres vivos, né, tudo. Você também atua em iniciativas internacionais. Qual que é é o Climate Reality, como é que é? Climate Reality Project, Ok. Brasil. Fala pra gente sobre Aí eu isso. sou líder da realidade climática. Para atuar aqui no Brasil. Isso, e a gente age, em regional. Então são, ações que a gente faz. Então, anos atrás eu fui até coordenadora daqui do Centro-Oeste, de ações, em escolas para educação na verdade a gente chama de educação climática, não é nem ambiental, porque climática é muito mais abrangente do que o ambiental. Ok. Então, aí como eu sou também facilitadora do Mural do Clima, que é uma ferramenta, é um joguinho Aham. que você ensina tanto estudantes como pessoas, de empresas, do quais são as causas e consequências das mudanças climáticas. Porque é a primeira coisa, se você não entende o que são mudanças climáticas, o que são as causas, quais são as consequências, você não consegue saber que soluções teriam. Então O isso que eu poderia contribui, fazer? então, nas práticas ESG. Isso, tem que ter. Ok. Essa conscientização tem que ter. E isso a gente pode trabalhar tanto em empresas, né, quanto em escolas, em organizações. E aí, na verdade, é tudo inserido, ser embaixadora lixo zero, ser líder da realidade climática, e ter produtos que podem ser substituídos por aqueles convencionais que têm um impacto muito negativo no planeta, é tudo conectado. Então por isso que eu escolhi, assim, trabalhar nisso, porque são uma coisa puxa a outra, né. A doação para chegar essa informação nas pessoas
tem um método para facilitar? É melhor também usar as crianças, os colégios, ou vamos trabalhar na linha da empresa, porque o nosso tema é esse, né? É o consumo do cliente, né? São negócios sustentáveis, mas abrangisse mais e mostrasse a emergência de tudo isso. O pessoal, assim, o que se fala é que se você tem uma educação nas escolas, as crianças começam a passar isso para as famílias, então é meio que um puxando o outro, né. Então as crianças começam a falar: "Não pai, espera aí, por que vai comprar isso? Realmente você precisa? Ah, mas eu acho que a natureza não vai gostar, tal, não sei o quê". Então ela começa a ter uma consciência e levar isso para as famílias, é meio que natural. Então tem que ter isso também. E tem que ter uma consciência também para os negócios, porque é que assim, acho que a adaptação é que vai mudando, né, você se adapta às práticas que você que você, eh, que você tem no seu dia a dia, acaba que podem ser adaptadas para as empresas, para as escolas, né, então para a educação climática. Acho que tem, diante do seu conhecimento, os nossos empresários, em todo o seu segmento, precisa de dicas das práticas ESG. E eu acho que você tem várias dicas para eles, para que se torne mais, né, afunilado e isso começa a ser realidade para todos eles. Por favor. Então, é o que eu falo assim, pra começar não precisa assim, não precisa fazer nada muito às vezes com muito elaborado, tal, é coisa simples mesmo que você pode mudar no dia a dia de uma empresa. Por exemplo, usar copo, reutilizável, por exemplo, caneca, já para os colaboradores, até para os clientes, não vejo problema nenhum. É muito melhor do que descartar, porque a gente tem um problema de poluição plástica no mundo, que assim, é um dos maiores problemas que a gente tem, que tem como consequência as mudanças climáticas. Então assim, é algo que a gente tem que Esse, esse, trabalhar. esse plástico, essa sacolinha de mercado, aquele copo descartável, isso aí você tem uma informação, um dado mais próximo Então, que ele causa no meio ambiente, na terra, no solo? Então, o descartável, por exemplo, tem artigos recentes que o descartável, ele quando ele se degrada, ele, libera toxinas que fazem mal tanto para a gente quanto para o meio ambiente, quanto para a água, né, para o ar em geral, e ele também vai virando microplástico. Então a gente já foram descobertos, já foi descoberto vários microplásticos no nosso corpo, até no cérebro. E o cérebro é uma região que a gente tem uma proteção, né, do corpo em relação ao cérebro, que não é tudo que sobe, vamos dizer assim, né. Não é toda a toxina que vai para o cérebro. E o microplástico já foi encontrado no cérebro. Então, assim, é um problema de saúde pública, eu acho, em questão do descartável. Então a gente, se a gente se ater a Goiânia, as empresas elas usam o descartável tá ali, não tem muita, alternativa, então em qualquer lugar que você vai tem um descartável. Então e já tem alternativa para isso, né, então já tem copos reutilizáveis, tem até o bioplástico, né. Então, Selene, a conscientização é o pontapé inicial para que as empresas dão início à prática ESG. Isso, primeira coisa eu acho que tem que ter consciência, né, tem que ter esse conhecimento sobre as mudanças climáticas, sobre as causas, consequências e as soluções que já existem para a gente enfrentar, né, as mudanças climáticas, porque a gente não vai conseguir combater, mas a gente vai conseguir adaptar e mitigar. E como a gente faz isso no dia a dia de uma empresa? Tem que eliminar o plástico descartável, não tem como, e tem que Ele é o grande vilão? em termos de produtos, porque ele é muito disseminado, em qualquer lugar tem o Ok. descartável. E ele Mais não do é que emissão viu? de gás? O plástico e o É um combustível? deles, É um deles. está entre os maiores poluidores. A Ok. poluição plástica é um dos maiores, porque É. é um caso seríssimo que tem nos oceanos, assim, né, que vai em animais marinhos, então tem toda aquela coisa de eliminação de biodiversidade, e a nossa É própria é é saúde. essa informação internacional você tem. É muito descarte de lixo nos Muito, oceanos? muito. Porque na verdade aqui, mas Virou então tudo bem, não vai parar nos oceanos, nos rios? Vai parar nos oceanos, porque muitos rios eles têm conexão
com o mar. Sim. Então, aqui a gente jogando aqui perto de um córrego, vai entrar no córrego, já contaminou. E o tratamento também da água, não tem como você tirar toda a toxina que vem desse lixo, assim, nos córregos, essas coisas. É um caso muito sério. Não. E é um caso, é de saúde pública mesmo, na minha opinião. Selene, empresas que começam a olhar para as práticas ESG, elas talvez não sabem que caminho tomar. E dicas vindo de você são muito relevantes para que elas dão um pontapé inicial. Precisa de algo estrondoso ou algo simples, algo rotineiro? Fala pra gente. Eu acho que, assim, qualquer tamanho de empresa, ela pode começar com práticas mais simples, né. No caso seria igual eu te falei, se é uma empresa que usa muito plástico descartável, abolir, isso é possível. E assim, tanto para grandes empresas, não, eu acho que isso é possível fazer. E assim, se é uma empresa que também trabalha muito com a parte demanda muita energia, trocar para uma energia solar. Eh, Em termos se você pensar assim, e também tem que ter consciência, né, então acho que se a empresa, ela começa a ter mais conhecimento sobre o que são as mudanças climáticas, o que que isso vai atrapalhar a empresa, porque ela, às vezes ela acha: "Vai, tá muito longe, não tá", mas não é questão de matéria-prima, a gente tem recursos naturais escassos. E a ideia do ESG é reduzir os riscos e aumentar as oportunidades. Isso você tem que ver em termos de fornecedores, você tem que ir atrás de toda a informação dos fornecedores, então, em termos de idoneidade, de questão de corrupção, né, trabalho análogo a escravo, que ainda acontece muito, em termos de leis trabalhistas, leis fiscais. Então, são coisas assim que podem ser básicas e que mas isso aí acho que eu faço. Bom, então você está indo no caminho certo. Eu acho que eu estou fazendo corretamente e seguindo todas as leis. Então é assim mesmo, só continuar. E pegar, mas assim, o que que na empresa tem mais impacto negativo, esse tipo de conhecimento, tem mais, que material que eu tenho na empresa que tem mais impacto negativo no planeta. Selene, o Reconnect Business, esse evento de proporção gigantesca, ele vai ter uma missão e de mostrar para esse empresário, de mostrar para essas empresas a necessidade da prática do ESG. A sua expectativa que eles vão encontrar nesse evento. Fala pra gente. Isso, eu acho que vai ser bem relevante, assim, para as empresas, porque vai trazer esse conhecimento, que na verdade muitos não têm ainda, então eles nem sabem como. Muitos, na verdade, às vezes até têm conhecimento, mas eles não sabem como resolver, né. E ali eles vão encontrar as direções, as diretrizes. Isso, ali eles vão encontrar especialistas e conhecimentos, muitos conhecimentos sobre como poder fazer mudanças nos negócios que tenham um impacto mais positivo. E vão perceber que são coisas que eles podem fazer até, sei lá, no outro dia, depois do evento, eu já vou começar a colocar em prática essas coisas. Então ele vai ver que vai ser uma coisa mais palpável, na minha opinião. Não vai achar que é uma coisa muito distante dele, mas eu sou muito pequena, não sei se eu consigo", não, vai perceber que isso é para qualquer um, é questão de adaptação mesmo. Obviamente, para uma práticas ESG para uma empresa maior, tem a adaptação é completamente diferente de uma pequena. Mas ali tá ali toda a essência e aí vai perceber que às vezes tem até práticas que ele já faz na empresa e que ele fala assim: "Ué, mas então isso também eu estou no caminho certo do ESG". Tem. Mas É será, uma questão de formalizar mesmo e perceber que aquilo ali realmente é algo que, hoje em dia, não é questão mesmo de opção, é questão de necessidade, porque senão ele não vai sobreviver. Então o ESG é para realmente, é questão de necessidade, porque só empresas que têm essas práticas ESG que vão ser perenes. Aquelas que não se aderirem a esse tipo de essas práticas, elas não vão sobreviver. um marco. Todos esperamos que o EcoConnect traga esse divisor de águas e esse despertamento para que nós possamos ter um planeta melhor, negócios saudáveis, pessoas, né, incríveis. E olha, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo disponível para trazer para a nossa audiência todas as informações que foram relevantes e, é claro, a sua formação, o seu conhecimento, o seu posicionamento diante de tudo isso. Considerações finais, por favor.
Gostaria de agradecer pela oportunidade novamente e acredito que o evento vai ser um marco aqui em Goiânia, porque é um tema realmente muito relevante e que vai agregar muito valor às empresas e espero vocês todos lá. Esse foi o nosso bate-papo incrível sobre ESG e sustentabilidade na prática. Eu quero agradecer o Nilo, a Selene, que nos compartilharam experiências valiosas e insights poderosos. Gente, eu quero saber de você, o que você quer assistir no próximo episódio e também nós queremos contar, né, com a sua audiência. E para isso nós precisamos que você compartilhe, comente, interaja conosco, tá certo? Nós queremos saber quais convidados você quer que esteja nessa mesa. E é o seguinte, não esqueça de seguir o EcoConnect Business aonde? No Instagram. E lá nós vamos ter todas as nossas atualizações, você não vai perder nenhum episódio aqui do EcoMove. Vamos lá? Acompanhe comigo então.